Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo de matrizes, certo? Então vamos ver operações com matrizes. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para que você não perca nenhum dos conteúdos, tá bom? Então bora lá para nossa aula. Então, gente, para trabalhar aqui nosso conteúdo de operações com matrizes, eu vou trazer aqui uma situação, certo? Hipotética para vocês, para a gente poder analisar. Então, olha só. Faz de conta que eu estou estudando aqui a produção de grãos, certo? Aqui no nosso país e dividi ele em 3 regiões. Então, no primeiro ano, eu tenho essa tabela aqui de produção na região 1, região 2, região 3 e os produtos que foram produzidos, né? Soja, feijão, arroz e milho. Então, essa daí foi a produção no primeiro ano. No segundo ano, eu tenho essa produção aqui, veja que eu estou estudando as mesmas regiões, região 1, 2, 3, e os mesmos produtos, soja, feijão, arroz e milho. Então, estou com 2 tabelas, certo? E a gente já sabe o quê? Que matriz nada mais é do que uma tabela, só que eu iria desconsiderar o quê? Iria desconsiderar tanto esta coluna quanto esta linha e iria trabalhar apenas com os números. Mas aí, olha só. Tenho a produção de grãos do primeiro ano, tenho a produção de grãos do segundo ano e imagine que eu quero saber a produção por produto e por região nos 2 anos. Então, o que é que eu iria fazer? Bem, no acumulado aí dos 2 anos, se eu quisesse saber o que a região 1 produziu de soja, o que é que eu faço? Eu vou pegar os 3.000 que produziu lá no primeiro ano e somar com os 5.000 que produziu no segundo ano. Então, olha só o que eu estou fazendo. Estou pegando o elemento que está na primeira linha em primeira coluna e somando com o elemento que está na primeira linha em primeira coluna lá na outra matriz. Ou seja, somando com o elemento correspondente. Quero saber o acumulado aqui de produção nos 2 anos, certo? De soja da região 2. Vou pegar as 700 toneladas de soja que produzi na região 2 e somar o quê? Com as 2.000 toneladas que eu produzi lá no segundo ano na região 2. Então, o que foi que eu fiz? Peguei o elemento que está na segunda linha e primeira coluna da primeira matriz e somei com o elemento que está na segunda linha e primeira coluna da segunda matriz. E aí, mesmo pensamento eu vou fazer para obter aqui os demais termos, certo? E aí ficou complicado, ficou confuso, então vamos fazer aqui um resumo. Olha só, coloquei lado a lado aqui as nossas matrizes, certo? Do primeiro ano de produção, do segundo ano de produção e eu quero ter o do acumulado. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vou pegar aqui, ó, os elementos correspondentes, primeira linha e primeira coluna das 2 matrizes e vou somar. Segunda linha e primeira coluna das 2 matrizes, vou somar. Terceira linha e primeira coluna das 2 matrizes e vou somar. E aí, esse processo eu vou continuar fazendo para as outras colunas. Então, vou pegar os elementos que estão na segunda coluna da primeira matriz e vou somar com os elementos que estão na segunda coluna da segunda matriz. Então, olha só que agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, juntei todos. Vou agora fazer a mesma coisa para a terceira coluna. E agora a mesma coisa para a terceira coluna. E agora eu vou realizar a soma, tá, gente? Então, consegui aí obter a matriz que vai me dar a produção acumulada, certo? Dos grãos divididos por região. Beleza? E aí, eu já começo a pensar o seguinte. Então, nós já aprendemos a somar 2 matrizes e vimos o quê? Que a gente só pode somar 2 matrizes se elas tiverem o quê? A mesma ordem. Então, a pergunta aqui, pode somar matrizes com ordens diferentes? Não! Para somar matrizes, eu preciso que elas tenham a mesma ordem. Então, se for uma matriz 2 por 2, eu só posso somar com 2 por 2. Se for uma 2 por 3, só posso somar com 2 por 3 e assim sucessivamente. Tranquilo? E aí, bora lá, continuando aqui nossa historinha. Então, oba, o clima mudou, as condições climáticas melhoraram, a previsão para a safra no terceiro ano será o triplo da produção do primeiro ano. Então, como é que será essa nova matriz? Vamos ver, gente? Então, relembrando aqui a nossa matriz, certo? A nossa tabela lá de produção do primeiro ano. Eu vou, depois de 3 anos, vai ser o triplo da produção. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento desse, que está na minha matriz, cada número desse, e vou multiplicar por quanto? Por 3. Porque se eu vou ter aqui o triplo de soja,
Então, eu vou multiplicar por 3. Triplo de feijão multiplico por 3, triplo de arroz multiplica por 3 e triplo de milho também eu vou multiplicar por 3. E aí, vou obter agora os meus resultados. Então, nós aprendemos agora mais uma operação, que foi o quê? Pegar um número real qualquer e multiplicar por uma matriz. Então, como é que a gente faz? Eu pego esse número e multiplico por cada elemento da minha matriz. E a ordem da matriz, ela continua a mesma, tá, gente? A matriz, ela não vai mudar a ordem dela, apenas os elementos que estão contidos dentro dela, tá bom? Então, bora lá praticar agora para a gente aprender melhor. Então, dadas as matrizes, e agora eu estou generalizando, estou esquecendo lá aquela tabelinha, certo? Então, eu tenho matriz A e matriz B, e eu quero calcular matriz A mais B, A menos B e 2A. Então, bora lá. Tenho que a minha matriz A mais B vai ser dada pela... Eu vou pegar minha matriz A, que é a matriz aqui, ó, 8, 4, 3, menos 5, e vou somar com minha matriz B, que é a matriz aqui, olha, 5, 4, menos 7 e 1. Então, a minha matriz A mais B vai ser igual a que matriz? Eu posso somar porque, observe só, as duas matrizes têm a mesma ordem. Todas duas são de ordem 2 por 2. E aí, vou fazer a soma de elemento por elemento. Então, olha só, 8 mais 5, 13. 4 mais 4, 8. 3 menos 7, menos 4. Menos 5 mais 1, menos 4. E aí, eu obtive agora a minha matriz A mais B. E aí, da mesma forma, a gente faz a matriz A menos B. Então, a matriz A menos B vai ser igual. Vou pegar aqui a minha matriz A, vou repetir. 8, 4, 3, menos 5, menos, agora, a matriz B. Vou escrever aqui. E também, para fazer a subtração, certo, gente? Eu preciso o quê? Que as ordens das matrizes sejam iguais. E agora, eu vou fazer a operação. Novamente, elemento por elemento. Então, 8 menos 5, 3. 4 menos 4, 0. 3, aí presta atenção, 3 menos 7. Então, a mesma coisa de 3 mais 7, que vai dar 10. Menos 5 com menos 1 vai dar menos 6. E aí, eu tenho minha matriz A menos B. Por último, falta eu calcular que é a minha matriz 2A. Então, a matriz 2A é 2 vezes a matriz A. A matriz A é dada aqui, olha, 8, 4, 3, menos 5. Então, a gente acabou de ver que multiplicar um número por uma matriz, o que é que a gente faz? Eu pego esse número e multiplico por cada elemento da minha matriz. Então, vou ter aqui, ó, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 5, menos 10. Então, essa aqui é minha matriz 2A. Beleza, gente? Então, bora lá, continuando agora para as propriedades, certo? Tem várias propriedades aqui, tá, gente? Eu não vou demonstrar todas elas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo à parte só para isso, senão esse ia ficar bem longo. Mas o que acontece? Eu tenho aqui propriedades que lembram as propriedades dos números reais. Então, eu tenho a propriedade comutativa. Eu tenho que a matriz A mais B é igual à matriz B mais A. Isso funciona por quê? Porque os elementos das minhas matrizes, eles são números reais, certo? Tenho aqui a minha propriedade associativa. Tenho aqui a propriedade do elemento neutro. E aí, observe só que isso aqui não é um número, tá, gente? Porque para eu somar matriz, eu tenho que somar uma matriz com outra matriz. Então, essa daqui é minha matriz nula. Para quem não sabe o que é matriz nula, a gente já viu um vídeo aqui de classificação que eu vou deixar aqui no card para vocês. Tenho aqui, ó, a matriz A mais a matriz menos A. Essa matriz a gente chama de matriz oposta, que é pegar a matriz A e modificar todos os sinais, certo? Trocar todos os sinais da matriz A. E quando eu faço a soma de duas matrizes, presta atenção que não vai me dar um número. Isso daqui vai ser uma matriz. E vai ser também a matriz nula,
certinho? E agora eu tenho aqui K, certo? K é um número que pertence aos reais, eu vou colocar aqui para vocês. Então, K é um número real qualquer. E aí, qual é a propriedade que eu tenho aqui? Eu tenho a propriedade distributiva, que é válida também para a matriz. Então, olha só o que eu fiz. Eu fiz K vezes A, K vezes B. A gente já sabe como é que faz a multiplicação de um número por uma matriz. Lembrando que para eu somar essas matrizes todas que estão aqui, eu preciso que elas tenham a mesma ordem, tá, gente? Tenho essa outra propriedade aqui, tá, gente? Agora, olha só, para não se atrapalhar. Esse zero que tá aqui é um número, é o número zero. E esse que tá aqui é a matriz nula. Então, olha só. Se eu pego um número, certo? E multiplico pela minha matriz, eu já sei que eu vou multiplicar todos os elementos da matriz. Se eu multiplicar por zero, então todos os elementos vão ser zero. E aí eu vou obter minha matriz nula. Aqui, olha só. Eu tenho que esse K1 e K2, eles são números, certo? São números reais. E eu tenho que K1 vezes a matriz K2 vezes A vai ser igual a multiplicar esses números, certo? K1 vezes K2 e depois multiplicar pela minha matriz A. Só gostaria de chamar a atenção para vocês para as propriedades que falam sobre matriz transposta. Então, olha só, tem aqui a matriz A mais B transposta, vai ser igual a matriz A transposta mais a matriz B transposta. E aí, vamos fazer aqui umas continhas. Eu coloquei aqui como exemplo uma matriz A e uma matriz B qualquer, certo? Minha matriz A, ela tem a ordem aqui 2 por 3. Matriz B também 2 por 3. Para poder somar, eu tenho que ter as mesmas ordens, certo? E aí, quem seria a minha matriz A mais B? Então, vamos fazer aqui, ó, a matriz A mais B. Eu já vou escrever direto, tá, gente? Então, 1 mais 2, 3, 0 mais 0, 0, 2 menos 1, vai dar 1. 0 mais 4, 4, 3 mais 3, 6, 5 mais 0, 5. Então, essa é a minha matriz A mais B. Quem seria, então, minha matriz A mais B transposta? Então, vou pegar essa minha matriz A mais B, que tem a ordem também 2 por 3, e aí eu já sei que a transposta eu vou fazer o quê? Mudar linha e coluna de lugar. Então, vou aqui deixar o vídeo para vocês falando sobre matriz transposta, tá bom? Então, olha só, primeira linha vai virar primeira coluna, então vai ficar 3, 0, 1. E segunda linha vai virar segunda coluna, 4, 6, 5. E aqui eu tenho minha matriz A mais B transposta, que agora tem a ordem 3 por 2. Certinho, mas aí eu quero ver se corresponde ao outro lado, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular aqui quem seria minha matriz A transposta. Então, a matriz A transposta, eu vou de novo trocar linha por coluna. Então, primeira linha vai se tornar a primeira coluna. Então, 1, 0, 2, 0, 3, 5. Então, aqui, essa é a minha matriz A transposta, que tem a ordem agora 3 por 2. A minha matriz B transposta, fazer o mesmo procedimento, certo? Trocar linha por coluna. Então, primeira linha vai virar primeira coluna. Então, aqui, ó, 2, 0, menos 1, 4, 3 e 0. E agora, eu vou somar A transposta mais B transposta. Já vou colocar direto, certo? Eu posso somar porque a ordem dessas duas matrizes são iguais. E aí, bora lá. 1 mais 2, 3, 0 mais 4, 4, 0 mais 0, 0, 3 mais 3, 6. Aqui, ó, 2 menos 1 é 1 e 5 mais 0, 5. Olha só, gente. Então, ficou igualzinho, certo? As duas matrizes são iguais. Então, tanto faz eu calcular A mais B e depois calcular a transposta, como calcular a transposta da matriz A, calcular a transposta da matriz B e depois somá-las. Beleza? Aí, vamos para mais uma. Eu tenho aqui agora K vezes A transposto. Então, K é um número que pertence aos reais. Vai ser igual a fazer a matriz KA transposta. Então, coloquei aqui a mesma matriz A, certo? E agora coloquei o K como sendo 2. Então, vamos calcular aqui a matriz A transposta. Então, vou mudar aqui linha e coluna de lugar. Então, vai ficar 1, 0, 2,
0, 3, 5. E aí, vou calcular a matriz 2A transposta, que vai ser igual a pegar todos os elementos dessa minha matriz e multiplicar por 2. Então, vai ficar 2, 0, 0, 6, 4, 10. Então, essa é a matriz 2A transposta, que foi esse primeiro lado aqui da minha igualdade. Agora, vamos calcular a matriz 2A e depois fazer a transposta? Então, quem é a matriz 2A? Vou pegar minha matriz A aqui e multiplicar todos os elementos por 2. Então, vai ficar 2, 0, 4, 0, 6, 10. E agora, o que eu vou fazer? Vou calcular a transposta disso aqui. Então, 2A transposta, vou mudar linha e coluna de lugar. Então, observe que eu tenho uma matriz aqui, ó, 2 por 3. Então, agora eu vou ter uma matriz 3 por 2, ó, como é o caso aqui, ó. 3 por 2. Então, primeira linha vai virar a primeira coluna, então 2, 0, 4. Segunda linha vira a segunda coluna, 0, 6, 10. E aí, gente, olha só, deu a mesma matriz. Então, de fato, essa igualdade aqui, ela é verdadeira. Então, tanto faz eu multiplicar um número pela minha matriz A transposta, como pegar esse número, multiplicar pela matriz A e depois calcular a transposta. E aí, vamos para a última, certo? Eu tenho que a matriz transposta da transposta é igual à minha própria matriz. Como assim, professor? Então, tenho aqui, ó, novamente a minha matriz A. Vamos calcular a matriz transposta dessa matriz A. Então, o que é que eu vou fazer? Trocar linha e coluna de lugar. Então, primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, 1, 0, 2, 0, 3, 5. Segunda linha virou segunda coluna. Tenho aqui uma matriz agora que era de ordem 2 por 3. Agora virou a matriz 3 por 2. E aí, eu vou calcular a transposta, gente, dessa matriz. Então, ó, eu quero a transposta da matriz transposta. Então, olha só, vou trocar linha e coluna de lugar. Então, a primeira linha vai virar primeira coluna, então 1, 0. Segunda linha vai virar segunda coluna, então 0, 3. E terceira linha vai virar terceira coluna, 2, 5. E aí, olha que surpresa. Essa matriz é minha própria matriz A, certinho? Então é isso, gente, pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.